Os 5 princípios que foram descritos no livro A Mentalidade Enxuta nas Empresas, ele envolve aí 5 pontos principais. Valor, o que é valor do ponto de vista do cliente. Em segundo momento, o que é o fluxo de valor. Uma vez que identificou o fluxo de valor, é tentar criar o terceiro princípio, que é fluxo contínuo. E, se não for possível, é deixar o cliente puxar e não empurrar a produção. Então, isso é uma forma de garantir que você entrega só aquilo que realmente o cliente está disposto a pagar. E, por último, a perfeição, né, que é realizada incessantemente pela Toyota. Então, nós vamos abordar cada um deles para que você entenda como pode fazer na sua empresa e entender cada um desses princípios dentro da mentalidade enxuta. O primeiro princípio, então, é valor. Valor significa aquilo que o cliente está disposto a pagar. Então, qualquer atividade que você faz na sua empresa tem que agregar valor ao cliente. E o valor do cliente, basicamente, ele está englobado dentro dessas dimensões que estão aqui. Muitas vezes agilidade, entrega, qualidade e preço. Ou seja, se você conseguir atender o cliente nessas 4 dimensões, praticamente você vai ter um bom desempenho no seu negócio. Claro que valor é importante você checar na fonte, ou ir falar com o cliente, buscar alguma pesquisa para entender realmente se a sua empresa efetivamente agrega valor. Então, assim, um exemplo que eu posso dar, que a gente desenvolveu, foi numa concessionária. Não sei se você já levou o seu veículo para revisão, mas eu já levei, e nessa empresa que nós trabalhamos, todos acreditavam que o cliente adorava deixar o carro de manhã e pegar o carro no final do dia, afinal de contas ele podia trabalhar o dia todo. E após entrevistarmos alguns clientes, recebemos um feedback totalmente ao contrário. O cliente achava horrível ter que deixar o carro de manhã, pegar um táxi até o seu trabalho e depois pegar um táxi de volta. Que ele preferia muitas vezes esperar que o trabalho fosse realizado rapidamente e que ele pudesse sair dali da concessionária com o carro. Coincidentemente, hoje eu fui na concessionária e consegui pegar meu carro em menos de 3 horas. Ou seja, fiquei esperando para que ele pudesse ser feita a manutenção. Então é muito importante entender realmente o que o cliente quer. Um outro exemplo foi um exemplo de produto, onde o cliente mandava a sua tinta junto com um catalisador e embrulhava isso num único pacote e mandava para as distribuidoras. E ao fazermos uma pesquisa mais profunda do que os clientes achavam disso, descobrimos que ao chegar na distribuidora, o cliente tirava a embalagem e guardava os produtos separadamente. Então estávamos fazendo algo que o cliente não queria. Então foi importante ir conversar com eles para entender exatamente o que era valor para o cliente. Isso vale não só para os seus clientes finais, mas também para os departamentos internos da sua empresa. Será que a sua atividade hoje agrega valor para a etapa seguinte do seu processo? Faça a pergunta, faça uma avaliação e entenda bem o que o cliente quer e o que o cliente deseja. Uma vez que você definiu isso, aí você vai desenhar, identificar o que agrega e o que não agrega valor na sua empresa. E o que não agrega valor é o que nós chamamos de desperdício. Para você ter uma ideia, muito mais do que 70%, 80% não agrega valor ao cliente. Ou ele é um desperdício puro, ou seja, movimentação, transporte, espera, ou ele é um trabalho incidental, que é necessário fazer, mas que ele não transforma o produto. Então, por isso é o que nós chamamos de trabalho incidental. Então é importante você, a partir da perspectiva do que agrega valor, enxergar aquelas atividades que você faz e identificar se elas realmente agregam ou não valor. E o nosso papel, o Lean emprega, é eliminar o que é desperdício, ou seja, ou reduzir o máximo possível, otimizar o que é trabalho incidental para, consequentemente, agregar mais valor ao seu cliente. É claro que esses desperdícios existem vários, né? Hoje se fala muito de 7, 8 desperdícios, né? Mas os principais desperdícios são esses 7 que você está vendo aqui, onde eu tenho transporte, ou seja, ter excesso de transporte, produção em excesso, produzir mais do que o próximo processo precisa, estoque. Aqui até eu brinco com um amigo meu, quando tiramos essa foto, estávamos na muralha da China, né, de tanto material que tinha dentro da fábrica, nem parecia uma fábrica na verdade. E também espera, ou seja, se você estiver caminhando na sua organização e vê as pessoas esperando material, esperando alguma informação, isso também é desperdício. Além disso, temos também defeitos, ou seja, gerar defeitos não agrega valor nenhum para o cliente. Então também temos que observar o quanto de defeitos geramos para o nosso cliente, para efetivamente tentarmos evitá-los. Além do defeito, também tem o que nós chamamos de movimentação humana, ou seja, o quanto o ser humano caminha para realizar a sua atividade. É impressionante que quando começamos a investigar nas organizações,
existem operadores que andam quilômetros durante o dia, ou seja, não precisa nem fazer academia, né? A gente brinca. Então é interessante observar isso também, porque não agrega valor do ponto de vista do cliente. E também processamento desnecessário, ou seja, fazer algo que depois o seu cliente não vai utilizar ou não é necessário para o seu trabalho, ou mesmo não sendo necessário para o seu serviço que você vai prestar a ele. Então é importante observar esses desperdícios. E tem um oitavo que não está no slide, mas as pessoas hoje valorizam muito isso. O que é? É a não utilização da inteligência humana. Então isso também é um grande desperdício, né? Muitas vezes as pessoas contratam a mão de obra, que não é a cabeça das pessoas. Então é importante também eliminar esse desperdício e usar a inteligência dos seus funcionários, né? Das pessoas que trabalham com você na operação ou no desenvolvimento de produto. Outro ponto importante, uma vez que para você identificar esses desperdícios, nós usamos uma ferramenta que é muito conhecida no ambiente Lean, que é o mapeamento do fluxo de valor, que foi desenvolvida pelo John Shook no livro Aprendendo a Enxergar, né, onde ele ensina como fazer esse mapeamento, e a gente recomenda fazer isso em equipe, ou seja, uma equipe multifuncional que desenvolva esse processo ao longo do trabalho, né? O mapeamento, depois teremos uma palestra também sobre esse tema mais profundo. Então a ideia é pode usar post-it ou folhas em branco, mas idealmente fazê-los à mão. E fazer um mapa de fluxo de valor exige que você faça ele no local onde as coisas acontecem. Não adianta fazer ele no escritório, ou seja, de maneira superficial. O ideal é você ir até o local onde os produtos estão sendo feitos e acompanhar passo a passo do início ao fim, anotando quais são as atividades, quais são os desperdícios, observando, cronometrando os tempos dos processos e também contabilizando o estoque, ou seja, que estoque você encontra ao longo da cadeia. E observando também se há espera. Muitas vezes há muita espera no processo que acaba não agregando valor ao cliente também. Esse é um exemplo de um mapa de fluxo e você pode ver que aqui na parte superior ele tem o fluxo da informação, onde entram os pedidos do cliente, PCP, programa, a produção, e aqui embaixo você tem o fluxo do material, que inicia no fornecedor, passando pelos processos. Cada processo desses tem uma caixinha de dados, onde informa qual o tempo de ciclo, o tempo de setup, disponibilidade, todas as informações pertinentes a esse processo. E aí também a expedição e o envio ao cliente. Então, basicamente, essa é um exemplo de mapa, onde nesse caso, por exemplo, o lead time deu 85 dias e o tempo de processamento 45 horas, ou seja, muito pouco tempo de agregação de valor e muito mais tempo de espera.